Deputado Iglesias, a Assembleia aprovou o pedido de empréstimo, mas tem essa questão da linha de crédito ainda que precisa ser aprovada pelo governo federal. Como é que você vê isso? Acho que foi um momento importante aqui para o Estado. Quando esse projeto for de fato implementado, que é o que a linha de crédito concedida pelo governo federal, vai ser bom porque o Maranhão poderá pagar um estoque precatório que hoje gira em torno de 1,3 bilhão de reais. Tivemos uma primeira decisão do STF a respeito dessa criação de linha de crédito especificamente para a Bahia, né, deputado? E nessa foi uma medida cautelar que foi pedida pelo Estado da Bahia, querendo que forçasse o governo federal imediatamente a criar a linha de crédito. Não foi disponibilizada, essa decisão não foi favorável ao governo da Bahia no primeiro momento, por razões aí que a gente pode detalhar aqui na conversa, mas penso que Vossa Excelência também, se for disponibilizada a linha de crédito, qual é o entendimento que tem, que pode ser um projeto bom para o Maranhão, caso seja disponibilizada a linha de crédito também, né? Nós aprovamos aqui, na verdade, uma autorização de financiamento que não existe. Então, essa foi a nossa crítica. Não existe a linha de crédito, o recurso não está regulamentado pelo governo federal. E o nosso medo é que o governador, o governo do estado do Maranhão, não arque com seus compromissos, porque ele tem a obrigação de pagar mensalmente parte desses precatórios. E, utilizando-se de um argumento que existe, teoricamente, esse empréstimo, essa linha de financiamento que nós sabemos que não existe, que não está regulamentada, e está aí a decisão do ministro Barroso, o nosso medo, o medo da oposição, é que o governo pare de pagar essa dívida mensal que ele tem, que ele seria obrigado a pagar. Então fica aí a nossa preocupação, por isso que nós votamos contra a autorização desse empréstimo que não existe, na verdade. O senhor acha que a Casa errou aprovando esse empréstimo? Eu acho que a Casa errou, por quê? Em primeiro lugar, como não existe o empréstimo, não podemos autorizar absolutamente nada. Em segundo lugar, a Casa deu uma carta de seguro ao governo Flávio Dino, porque, na verdade, isso pode fazer com que ele prorrogue mais um tempo e deixe de pagar o que ele deve pagar mensalmente para os proprietários de precatórios. É isso, deputado Iglesias? Nós temos certeza que o governo vai adimplir com as suas obrigações junto aos credores de precatórios. O que aconteceu foi um déficit que foi se acumulando e, na contramão, receitas que diminuíram. Para que se tenha ideia, só no ano passado houve uma diminuição de repasse de 450 milhões de reais só de FPE, mais 41 milhões de reais apenas com perdas não compensadas da Lei Candir. Então a gente chega a um déficit só no ano passado do que estava estimado como receita no orçamento do Estado do Maranhão para o ano de 2019, de 500 milhões de reais. É muito dinheiro, é meio bilhão, que com certeza hoje está dificultando uma solvência dos compromissos do Estado, mas com base no próximo relatório fiscal, que será apresentado no final do mês de maio, com o aumento da alíquota de ICMS que gerou tanto polêmica nesta casa no ano passado, acredita-se que haverá um aumento da receita corrente líquida que vai permitir duas coisas. Primeiro é melhorar, obviamente, a capacidade oxigenativa do Estado de pagar seus compromissos em dia. A segunda, reduzir a relação da receita corrente líquida com a dívida, né? Reduzir o que hoje a gente está no limite prudencial da Lei de Responsabilidade Fiscal. Não podemos hoje contratar novos servidores, dar aumentos, então penso que um ajuste nesse limite prudencial que deve ocorrer, a tendência é que o Estado caia um pouco com o aumento da receita corrente líquida, que provavelmente vai ser registrado agora, então a gente vai poder ter uma capacidade de honrar com esse compromisso. Se não me engano, deputado Adriano, estava previsto 9 milhões pela linha de crédito, junto ao acordo do TJ, e 7 milhões e uns 500 e tantos mil de caixa orçamento próprio do Estado. Então, assim, tem muita coisa ainda para acontecer nessa questão do empréstimo. Foi regularizada a emenda constitucional 99 no final do ano de 2017. 2018 foi um ano de eleição, de instabilidade extrema no Brasil, de efervescência. A gente está com um presidente da República que já foi preso 2 vezes nos últimos 3 meses, o Michel Temer. Então 2018 foi um ano muito difícil de você regulamentar qualquer coisa que fosse. Acredito que essa linha de crédito vai ser em algum momento referenciada, autorizada, ou vai ter que fazer um ajuste na própria emenda 99 para fazer a correção do artigo 101 da DCT, colocando de repente aquela emenda interessante que Vossa Excelência propôs aqui, que por motivos de inconstitucionalidade neste momento nós não podemos aprovar,
que é até poder contratar com uma instituição financeira privada nas mesmas condições que as instituições federais. Então, acho que tem muita coisa. O Pleno do Supremo Tribunal Federal, que é quem dá a palavra final e trata os casos como de repercussão geral posteriormente, ainda tem que se pronunciar, porque isso é um problema importante hoje do Brasil. Adimplemento e inadimplemento de precatórios é um problema hoje que todos os estados da federação passam. Para finalizar, deputado Adriano. Como você vê, não tem linha de financiamento e o governo do estado está quebrado. Ao invés de ter gastado milhões e milhões de reais na campanha eleitoral do ano passado, o governo deveria ter tido essa preocupação de justamente arcar com as suas dívidas. Bom, em relação à emenda que eu apresentei aqui, ela tentava viabilizar esse projeto, porque como todos nós já vimos, não existe linha de financiamento. Então eu apresentei uma emenda aqui, com parecer técnico favorável da consultoria do Legislativo, daqui da Casa, dizendo que estava completamente constitucional, tudo certo, para que o governo consiga buscar linhas de financiamento em bancos privados e em bancos federais. Infelizmente, os deputados aqui entenderam que essa minha emenda não deveria ser aprovada, talvez porque eu sou da oposição, mas certamente viabilizaria esse projeto, essa autorização, já que o governo, infelizmente, está quebrado, como todos nós estamos ouvindo aqui do doutor Iglesias. Então, Vai falar, uma coisa que é muito importante, o objetivo é dizer, não existe linha de financiamento, todos nós vimos, o ministro Barroso do STF chancelou essa decisão, todos nós vimos que o governo do estado tem a obrigação de pagar, essa questão de pegar empréstimo, tudo bem, pega empréstimo, agora, empréstimo que exista, não empréstimo que não existe. Outra questão, se não existe empréstimo, o governo tem, de qualquer forma, a obrigação de arcar com o recurso do Tesouro. E para isso o governo tem que gastar menos, apertar, em vez de aumentar o número de secretarias, aumentar o número de funcionários, o governo precisa racionar para conseguir pagar as suas dívidas, os seus empréstimos. Então, essa é a nossa colocação e a nossa visão da oposição na Assembleia. Discordo do Estado dizer o Estado quebrado. Não, o Estado passa por uma dificuldade financeira como o Brasil passa. Ano passado nós ficamos com menos 160 bilhões, menos 160 bilhões, menos 160 bilhões de reais de déficit público. Todo o Estado convive hoje com déficit público. O Maranhão tem uma dívida pública que é muito inferior ao que ela poderia ter. Hoje, por exemplo, nós poderíamos ter 200% da receita corrente líquida, que valeria 26 bilhões de reais, e nós temos hoje 53%. Então, de 53% para 200%, nós estamos muito longe do que a gente poderia ter de dívida. Então, discordo completamente de Vossa Excelência quando diz que o Estado está quebrado. O Estado passa por um momento de dificuldade financeira e insolvência natural de quando você tem queda de receitas obrigatórias de repasse. Isso aí é normal. Segundo ponto, lembrar novamente, o que a gente fez aqui foi um autorizativo. A Assembleia apenas diz que quando houver a linha de crédito, o governo poderá contratar a linha de crédito. Penso que é um projeto que, quando aprovado e se aprovado, ele vai ser bom para o Maranhão. Se não for aprovado, que existe inclusive possibilidade de não ser aprovado mesmo. Vai que o Supremo Tribunal Federal, no seu pleno, acha que isso não é adequado. Discordo do ministro Barroso, com devido respeito. É um grande jurista, mas com uma visão completamente liberal da economia e fez uma interpretação própria do artigo 101. Lá tem, adicionalmente, na decisão dele, é bem claro, você pegar para ler, está lá, preferencialmente. Até adicionar uma coisa, preferir a outra. Preferir a ordem de preferência, o primeiro, segundo, terceiro, quarto. Adicional não, é quando você tem várias fontes e você busca aquela que é mais adequada. Então, creio que essa decisão tem forte chance de ser revista. Repito, foi uma decisão interlocutória, foi um pedido de medida cautelar, não uma sentença definitiva. Então vamos acompanhar com muita prudência e a gente vai estar aqui sempre. Eu e o deputado Adriano, nós temos uma relação que, além da amizade, é extremamente respeitosa em ambas as posições dicotômicas que são, porém, a gente tem certeza que ainda vai ter muita discussão a respeito disso, né, Adriano? Com certeza. Pois é. Ok, obrigado. Obrigado.